Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL desta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Segundou, César. Boa noite para você. É isso aí, boa noite, Rô. Boa noite para nossa comunidade linda. Vamos que vamos. Vamos repercutir ontem, né? Porque tivemos aí um domingão de sol, mas o jornal trouxe notícias importantes, né? Para a gente refletir, pelo menos durante a semana toda. Isso. Entre elas, foi uma entrevista do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que o governo precisa ter cuidado com os excessos que têm aflorado das investigações da Polícia Federal. Segundo ele, tem policiais indo além do que deveriam. Eu senti um medo de um toque, toque, toque em breve ali, né? Ou uma sensação de I'm next? Am I next? What? Pode ser. Não sei. Será que ele é o próximo? Veja, é curioso porque o Arthur Lira, Robes, ele é um cara extremamente pragmático. Ele não vai botar a mão no fogo, vamos dizer assim, ele não vai colocar o capital político dele em jogo, que é isso que ele está fazendo quando ele dá uma entrevista dessa ordem para a Folha de São Paulo, porque ele vai com a cara do Braga Neto, ou porque ele quer proteger qualquer outra figura. É óbvio que na medida em que ele se movimenta para dizer que a PF está se excedendo, ele disse isso textualmente. Ele nem colocou isso em termos tácitos para dizer, não, isso é o que eu deixei a entender. Não, ele disse isso textualmente. Quando ele se conduz dessa maneira, sendo o homem pragmático, voraz por poder e dinheiro que ele é óbvio que a gente já entende que no mínimo alguma coisa tem. Um alerta. Já acende uma luzinha amarela que, bom, o senhor está querendo esconder o quê? Porque caso essas investigações avancem, ele citou nominalmente, quando a jornalista da Folha pergunta um exemplo, ele fala o Braga Neto. Ora, então a Polícia Federal não pode investigar o senhor Braga Neto. E é o senhor Arthur Lira que vai dizer qual é a competência da linha investigativa que a Polícia Federal deve ou não assumir. Francamente, entendeu? Isso é um contrassenso absurdo e vai ao encontro do que ele tentou fazer com a gente quando naquela entrevista que nós participamos com a Juliane Lins, ela nos disse que ele a estuprou. Isso quem disse foi a Juliane Lins, a ex-mulher do Arthur Lira. Não sou eu, não é a Roberta Garcia, não é o ICL. Ela disse isso pra gente no ar, que ela foi estuprada pelo senhor Arthur Lira. O que aconteceu em seguida? Ele tentou calar o ICL, através de processos judiciais, através de processos de intimidação. Esse tipo de fala hoje com a Folha de São Paulo vai absurdamente ao encontro do que ele tentou fazer com o ICL, Rô. Ele também falou sobre o instrumento de delação premiada, né? Como que foi firmado com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Ele foi contra. Porque ele disse que de muitas maneiras ele defendia que a delação de quem está preso é inaceitável, é impossível. Acho que esse é o termo que ele usa. O argumento em si, esse argumento, não é estapafúrdio. A gente conversou com uma série de juristas, de Leno Streck, a Cacá e pessoas que são críticas de processos dessa ordem, principalmente considerando o instrumento da delação premiada. Agora, de repente, o Arthur Lira criou uma consciência republicana e virou um democrata, legalista, garantista, exemplar. Qual a chance disso ter acontecido, considerando que até ontem esse senhor defendia abertamente o bolsonarismo? Um governo que queria dar um golpe de Estado, que passou por cima de todo tipo de garantia legal. Enfim, tem coisa aí, Roberta, tem coisa aí. Vamos conversar sobre saúde mental, porque depois desta introdução é o que precisamos. Exato. Muito boa noite, Ingrid Geromilite, que é psicanalista, socióloga, documentarista e apresentadora do programa Brasil no Divã, da Carta Capital. Seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse. Começou quente, hein? É verdade. Boa noite, Roberta, César. Prazer estar aqui com vocês, essa dupla incrível. E no ICL também, né? Uma mídia de vanguarda e progressista que está fazendo, não só levando informação, mas reflexão também. Boa noite para todo mundo do chat aí que está acompanhando. Boa noite, Ingrid. É um prazer falar contigo. Sou fã do seu trabalho. Obrigado por aceitar o nosso convite, querida.
E Ingrid, já que a gente vai falar de saúde mental, né, eu queria abordar contigo um tema que bombou aí também nesse final de semana na internet, que foi um grupo de estudantes de medicina, né, que, enfim, tiveram uma situação de simulação de masturbação durante uma partida de vôlei feminino, né? São alunos da Universidade Santo Amaro. Você consegue explicar para a gente o que é isso? O que leva, né, estudantes a uma atitude, a um crime como esse? Assim, eu juro, só você para explicar para a gente hoje, porque racionalmente, como mulher, é muito difícil de entender. Muito difícil. São os nossos futuros médicos, né? Você imagina com quem a gente vai estar lidando no futuro com essas pessoas. Mas eu acho que isso fala um pouco, Roberto, César, sobre essa crise que a gente tem vivido, já não é de hoje, e não é só no Brasil também, mas é no mundo todo, que é uma crise da própria masculinidade, né? Da ideia que se tem do que seja ser homem na sociedade atual, né? Eu acho que isso aquilo é muito simbólico, aquela imagem daqueles homens, né? Não vou chamar não são meninos, como muitos dizem, né? Não são garotos, são homens. E aquela imagem ali me parece sabe aquela tentativa desesperada de manter um certo estatuto fálico que sempre foi garantido aos homens na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade patriarcal, machista, misógina e tudo mais. Então, eu acho que tem tem coisas curiosas, por exemplo, você tem o Jack Donovan, não sei se vocês acompanham, mas é um líder, um dos maiores líderes da extrema-direita hoje, está aí entre os 15 maiores líderes, aí, segundo algumas, né, esses concursos que tem por aí que fala de quem são os maiores líderes da esquerda, e ele se coloca como um homem gay, mas ele diz que ele é assumidamente misógino e ele defende um movimento chamado tribalismo bárbaro, que é uma tentativa de retorno a uma virilidade masculina que foi perdida com o avanço das pautas feministas. Então, isso a gente explica, a gente vê muita relação do que aconteceu, por exemplo, essa cena horrorosa que aconteceu agora recente, com o crescimento desses movimentos, por exemplo, Red Pill, os incels, os MGTOW, enfim, todos esses movimentos, eles se retroalimentam, né? E eles têm uma relação muito direta também hoje com situações de ataques a escolas, situações de ataques, né, a lugares públicos. Cada vez mais isso tem se tornado uma coisa natural entre esses grupos, porque eles realmente acreditam que eles estão defendendo um movimento legítimo que deve seguir adiante, né? E veem mulheres, por exemplo, como inimigas. Então, eles queriam ali tirar o protagonismo daquelas meninas que estavam ali jogando, né? Eles queriam tirar o protagonismo das mulheres num mundo que está minimamente avançando. Ainda temos muito a avançar, mas está minimamente avançando nas pautas, e não por causa deles, mas por causa das próprias mulheres, né, que estão se colocando aí na linha de frente das lutas, não só feministas, mas uma luta por igualdade, né? Porque o feminismo é justamente sobre isso. O feminismo não é contra os homens. De maneira alguma. É uma coisa tão óbvia, mas ainda hoje a gente precisa dizer, as feministas não são contra os homens, né? A gente defende igualdade. Enfim, então acho que ali é uma tentativa realmente desesperada de manter, né, ou de tentar resgatar essa virilidade que se acredita ser do masculino, acreditando que tudo que é do feminino é algo negativo, é passivo e que merece ser combatido, né? As mulheres, como se tentasse colocar as mulheres naquilo que eles acreditam que seja o nosso lugar. Mas a gente não vai voltar atrás, não vai retroceder, as pautas vão avançar, e que eles possam ser punidos. Precisam ser punidos para aprender a lição, né? Exemplarmente, César. Você fez uma análise muito interessante, né? Queria que você dividisse aí com a nossa audiência nas redes sociais, no seu Twitter também, sobre esse caso especificamente. E eu coloco para reflexão da Ingrid, que é uma craque nesse sentido, a meu ver tem um elemento de indulgência, era isso que eu te dizia no camarim, enquanto a gente se preparava. Eu entendo que existe um certo tipo de estímulo que vem da tua coletividade, que pode te compelir a agir de uma maneira específica naquela ocasião e que você não agiria de determinada forma se você não estivesse sendo compelido por aquele grupo. Sim. Agora, uma coisa tão vulgar, tão agressiva como essa, a meu ver, também está atrelada à forma como essas pessoas se constituíram, cercada de privilégios, cercada de todo tipo de super proteção, no sentido
mais pejorativo, mais violento desse termo, inclusive. E aí eu queria te ouvir, Ingrid, se você acha que esse é o caso, que isso tem a ver, por exemplo, com um próprio elemento que compõe a base do próprio bolsonarismo, que tem a ver com essa indulgência, que tem a ver com tolerar níveis de violência, como você muito bem colocou. A gente sabe, a nossa sociedade ela é violenta, ela é misógina, ela é patriarcal, mas, a meu ver, o bolsonarismo surge dessa dimensão e dialeticamente também catalisa esses processos ao longo dos últimos 4 anos. Como é que você entende isso? Você acha que o que está presente, por exemplo, nesse grupo aí da Unisa, traz um elemento de privilégio de classe e traz outros elementos que conformam a própria base social do bolsonarismo, ou você vê essas coisas de forma separadas? Não, claro que não é separado. Isso tem uma relação intrínseca, né? A gente é um país forjado, um país construído com base na exploração de outros povos, né, na dominação, na subjugação, e isso tem um fator subjetivo enorme, porque a gente está falando aqui de uma violência, que é uma violência física, né, no caso de como foi todo o processo de dominação no Brasil e tudo mais, histórico, mas também tem a violência psicológica, né, e é toda a construção subjetiva que se traz a partir daí. E aí, se a gente for falar, por exemplo, a gente vai tratar aqui, a gente está no Setembro Amarelo. No Brasil, e no Brasil, no mundo, vamos pensar que o mundo, 70% dos casos de suicídio que acontecem no mundo são em países pobres, né? No Brasil, tem inclusive estudos da Fiocruz que mostram até como que a relação entre o suicídio, a maior parte, por exemplo, do suicídio no Brasil é cometido por jovens negros, né, ali a partir de 10 anos até 29 anos de idade. E isso e a relação, por exemplo, do suicídio entre jovens negros para jovens brancos é de 45% a mais. Né? Então a gente vê que tem uma relação muito forte ali, com fatores econômicos, né? Com fatores, inclusive, esse desamparo que se tem em relação a políticas públicas, esse desamparo que se tem em relação a tudo. Né? Até o próprio, como que essas pessoas vão buscar algum tipo de tratamento? Não tem. Mas, para além disso, tem também, muitas dessas pessoas se enxergam, não conseguem se enxergar como alguém que possa ser capaz de disputar com o outro no mercado de trabalho, a baixa autoestima, tem que se falar também sobre isso, né? Como que essas pessoas se enxergam, como elas se veem, porque é construído ao longo de toda uma história, de todo o tempo de vida dessas pessoas, elas são vistas, né, com preconceito, isso interfere, obviamente, muito diretamente como que essas pessoas vão se ver no mundo, né? Como que elas vão se colocar. Uma pessoa, um jovem desse, branco, que estuda numa universidade, paga, sei lá, quantos mil de mensalidade, né? E que tem pai, mãe, família, toda uma estrutura familiar ao longo, né, de todas as suas gerações e mais gerações ali, que, enfim, tem relações familiares, relações entre amigos, né, que consegue aquela vaguinha ali naquele emprego público. Né? Então, tudo isso é óbvio que essas pessoas, eles se veem como realmente alguém que está acima hierarquicamente do outro. Né? Existe essa construção subjetiva de quem se vê acima e de quem se vê abaixo. Então, tem isso. Óbvio que tem uma relação muito direta, que tem, óbvio, fatores econômicos, históricos, que permeiam toda a desigualdade que existe no Brasil e sempre existiu. Então, isso é uma maneira como realmente eu acho que vocês estão certíssimos. É a maneira como eles se veem. Por isso que eu digo, é uma tentativa de resgate dessa virilidade, desse estatuto fálico, porque quando a gente fala de fálico, a gente está falando de poder. Né? Eu não quero ceder o meu poder ao outro. Em uma sociedade onde nós, mulheres, onde as pessoas LGBTQIA+, pessoas negras que estão se colocando e falando a gente não aceita mais isso, né? E essa é a resposta deles, é uma tentativa, porque eles acham que vão perder, eles não conseguem entender que dá para existir lugar para todo mundo. Né? Eles querem estar acima, eles precisam estar acima. E aí fala muito também de uma sociedade como a nossa, que a gente pode chamar aqui de uma cultura do narcisismo, né? O narcisismo contemporâneo. Eu sei que o narcisismo ficou muito todo mundo fala, né, um pouco, ok, o narcisismo e tal, mas o narcisismo contemporâneo, a gente tem uma relação muito direta do narcisismo contemporâneo com a sociedade de mercado que a gente foi construindo.
E o bolsonarismo, todos esses líderes que têm se colocado aí, eles fazem parte dessa cultura do narcisismo, desses líderes que se veem como os salvadores. Muitos, a Roberta estava me perguntando antes da gente entrar no ar, né, se essas pessoas se veem assim. Alguns não, são charlatões mesmo, quer dizer, todos são, em certa medida. Mas alguns acreditam, de fato, que eles são como Messias, que eles vêm para salvar, né, que eles vêm para... que eles estão... que essa narrativa, a maneira de enxergar o mundo deles é que é a correta, né, que a dos outros não é. Ou seja, enfim, é uma dificuldade realmente de se olhar e de ver a sociedade de uma maneira coletiva, não consegue enxergar. A gente é cada vez mais individualista. Então, eles se olham como alguém que merece, né, são merecedores. E aí vem toda a ideia de meritocracia, né, que também é um outro discurso subjetivo que colou, né, algo que colou. A gente aqui no campo mais que se reflete sobre isso, mas no senso comum, né, a gente acredita-se nisso, né, que há realmente espaço para a meritocracia, que todo mundo é igual e está disputando com bases iguais, e a gente sabe que não é assim, né? E, Ingrid, numa sociedade em que a população tem acesso à psicanálise, né, penso eu que a população tende a ser mais questionadora, né, ser um pouco mais profunda. E aí eu queria te perguntar, qual é a relação, né, dessa saúde mental com a própria política? Porque ela tende a ir além, né? Não comprar qualquer coisa que é vendida. Ela vai duvidar mais de fake news, por exemplo. Ela vai duvidar de uma continência, um pneu, por exemplo. Onde é que está o brasileiro nesse cuidado de saúde mental, hein? O brasileiro tá muito mal. Tá muito mal. Vou pensar que o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. É o 5º país mais depressivo do mundo, né? A gente tem aí uma série de questões em relação ao país, ao Brasil em si, para falar sobre saúde mental, aí falta de política pública, né? Apesar de que a gente teve muitos avanços, a reforma psiquiátrica no Brasil, enfim, o SUS, é importantíssimo falar sobre o SUS, a importância que o SUS tem, apesar de ter sido tão atacado nos últimos anos, né, mas a importância que ele tem dos CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Enfim, tem estrutura para isso, mas é claro que ainda falta dinheiro, falta recurso, né, falta investir. E óbvio que falta, né, não só no Brasil, mas existe todo um direcionamento que a gente chama, né, dessa gestão neoliberal do sofrimento psíquico, que também transforma tudo em transtorno e medicaliza, né? Medicaliza a vida, medicaliza o sofrimento psíquico, porque isso também é uma maneira de dizer assim, olha, você está com uma depressão, não é porque o mundo está mal, não é porque tem um monte de questões relacionadas a socioeconômicas e tudo mais que tem que ser consideradas na vida daquele sujeito, né? E a gente está falando aqui, quando a gente vai falar, por exemplo, de pessoas em situações de vulnerabilidade, você não pode tratar da mesma maneira que trata alguém, sei lá, da zona sul do Rio de Janeiro que mora no Leblon, né? Que tem outras condições de vida, que tem outros aspectos ali a serem considerados. Mas isso não se fala, né? Então a gente tem hoje, que é não só no Brasil, mas no mundo todo, que é um pouco desse modelo americano, né? Que é tocado aí pelas associações de psiquiatria, por exemplo, americana. Ela meio que direciona toda essa gestão das próprias políticas públicas que vão acontecer, né, nos países. Então, aqui no Brasil, a gente tem o DSM, né, que é esse que é criado pela Associação de Psiquiatria Americana. Ela tinha, em 1952, sei lá, cento e poucos transtornos listados. Hoje são mais de 500. Né? Não é que tem mais transtorno hoje, é que talvez você esteja se criando também uma ideia de incluir todo mundo num transtorno, que aí você diz assim, bom, então tá bom, então meu problema é que eu tenho um transtorno X, agora todo mundo tem um CID, né? Que a gente chama que é essa classificação de qual doença você tem. Então todo mundo tem o seu CID. E aí você vai lá e dá um medicamento, né? E essa pessoa continua ali trabalhando, continua atuando na roda da produção que nunca pode parar. Né? Então, acho que a psicanálise, enfim, as terapias de maneira geral que olham para isso, né, elas tratam também de pensar esse sujeito de uma forma que esse sujeito seja mais questionador, né, sobre si, sobre o seu papel no mundo, sobre a sociedade que ele vive, que ele habita.
né? Então, essas reflexões, elas, é claro que não interessam a esse modelo neoliberal da gestão do sofrimento, né? O que interessa é justamente a medicalização para você ali fazer, inclusive, a sua relação com as indústrias farmacêuticas que estão indo muitíssimo bem, obrigada, não estão passando nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Então, eu acho que é fundamental que a gente pense em novos espaços. Eu falo também da própria psicanálise, que eu acho que, fazendo aqui também esse meia-culpa, pensando como que a psicanálise também tem que sair, muitas vezes encastelada, sim. Com uma certa intelectualidade ali que não circula. Quebrar mitos, né, Ingrid? Existem mitos muito fortes ainda de terapia, psicanálise, não é para mim, eu não preciso. Enfim, isso precisa ser quebrado, né? Urgentemente, porque não é isso. Definitivamente não é isso. Não é isso, e tem uma coisa dessa positividade tóxica, que também, isso também é um discurso que foi criado, né, de uma felicidade, uma ideia de felicidade que a gente tem que estar o tempo buscando, mas, na verdade, não é exatamente assim. O sofrimento ele faz parte da vida, né, ele ensina, faz evoluir, então é necessário também que a gente passe por isso, porque a gente vai passar, é inerente à vida, mas a gente tem hoje uma demonização de tudo que se sente. É como se fosse feio, a gente até brinca, né, a história do emocionado, da emocionada, que não pode ser emocionado, que pode ser emocionado, claro que pode, que deve, né, a vida é pra gente se emocionar, se não fosse pra isso, que a gente tá vivendo. Graça nenhuma. Tem que se emocionar, tem que ter paixão pelo que vê, pelas coisas, só que acho que a gente tá perdendo essa capacidade, até porque tudo é muito rápido, é efêmero, então a gente perde a capacidade de... Eu estava falando no outro dia sobre isso, que eu entrevistei o filho do Caligares, né, que é psicanalista, morreu no ano passado e tal, sobre o sentido da vida ser a atenção, né, a atenção que a gente dá para nós, a atenção que a gente dá para se escutar, para se compreender, a atenção que a gente dá ao outro, que a gente não escuta o outro, né, a gente é uma sociedade cada vez mais, a gente fala que é uma sociedade discópica, que é uma sociedade que só olha, né, a sociedade do espetáculo, do palco, né, não se escuta, não tem escuta real. Então, a psicanálise fala disso também, né? Porque ela, além dessa reflexão, ela é acolhimento, ela é escuta. E nesse acolhimento é que a gente consegue se enxergar e enxergar o outro. Então, acho que é fundamental que a gente está falando aqui de terapia e algo individual, né? Um processo que cada um tem o seu percurso, a sua forma de viver e de passar pelas coisas. Mas é fundamental que a gente olhe isso com um olhar coletivo também, né? Porque está todo mundo, em certo grau, a gente tem visto que a saúde mental do brasileiro, sobretudo, não está em dia, não está bem, né? As pessoas não estão bem, tem falado muito sobre isso. Então, é importante que a gente se enxergue e olhe também e fale, bom, eu não sou um estranho no ninho, está todo mundo, de alguma maneira, vivendo esse sofrimento, mas ninguém fala, né? Porque o que a gente vê na rede social, o que as pessoas querem mostrar é o contrário disso, é o oposto disso. E a gente precisa, por isso, justamente o Setembro Amarelo, justamente para a gente, não só no setembro, né, sempre, a gente falar da importância da terapia, da importância da escuta e da gente, enfim, repensar esse olhar, né, esse olhar que na verdade, um olhar que não se vê, que não enxerga o outro, nem enxerga a si mesmo. Né? É empatia, né, é o que está faltando, é isso. E tantas coisas em 5 minutos... que ela traz, que é absolutamente interessante na fala dela, a sociedade do espetáculo do Debord, aprendendo com a tua própria experiência do Bion, várias coisas que podem ser aprofundadas para quem eventualmente se interessar e quiser pesquisar as referências bibliográficas que estão contidas na fala da Ingrid. Ingrid, tem essa questão... a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, eu já conversei com o Dunker a respeito disso também recentemente, e eu vou colocar esse assunto de novo contigo porque eu acho que é absolutamente premente nesse momento. A Natália Pasternak lançou um livro, você deve ter acompanhado isso também, né, Robs? Na qual o livro é intitulado Que Bobagem. Antes eu preciso dizer o seguinte, eu respeito a Pasternak, ela colaborou imensamente comigo no Tempestade Perfeita, que foi o meu segundo livro, ela participou do lançamento desse livro, então a ideia não é criticá-la enquanto pessoa, mas muito respeitosamente eu discordo do que ela propõe no livro Que Bobagem, sobretudo no que diz respeito à questão da psicanálise. E aí eu quero te ouvir, como é que você recebeu esse trabalho dela, o que você sente a respeito disso e o que você sente que está em jogo considerando esse debate?
Pois é, bom, eu fiz um artigo sobre isso. É. Eu fiquei bastante chocada, acho que como a maior parte das pessoas, porque ela teve um papel tão importante ali durante a pandemia, né? Então, eu acho que foi um desserviço, o livro é um desserviço. Eu acho que é um pouco disso, eu falo isso no artigo também, essa coisa da sociedade do espetáculo, porque tudo meio que lacração, né? Então, às vezes, para vender um livro, para você, de repente, defender um ponto de vista, que pode até ser um ponto de vista interessante, né? Enfim, mas você acaba tendo que lacrar porque tudo, a forma como a gente recebe informação, como a informação está circulando, ela é tão rápida e tão rasa e tão efêmera que você não consegue ter tempo, tá, para se dedicar de fato a uma leitura sobre alguma coisa, uma reflexão maior sobre aquilo. Então eu acredito que talvez nessa tentativa, né, de lacrar para que a coisa pudesse, para que essa informação pudesse circular, para que o livro pudesse vender, acabaram errando e erraram feio, né? Usaram ali termos pejorativos, falaram coisas como Freud ficou famoso porque no nazismo queimaram livros dele, quer dizer, umas coisas assim que realmente, enfim, não faz o menor sentido, é uma coisa rasa, e eu acho que a gente tem que pensar, porque é muito difícil, e assim, eu acho que o maior problema ali da Natália é porque, como ela fala de ciência, parece que se coloca num lugar como se existisse um pedestal de dizer, olha, eu faço ciência, quem não faz, ou quem fala contra o que eu estou dizendo, está negando a ciência. Né? Então, eu até tive um certo cuidado ali na hora também de escrever, porque senão a gente, no próprio campo em que a gente está inserido, de debate, reflexão, você acaba dizendo, mas você está defendendo contra a ciência? Não, claro que não. A ciência tem muitos avanços, mas a gente precisa entender também que ciência. Porque a ciência é algo... a gente tem que falar aqui de qual ciência nós estamos defendendo, porque existe uma ciência também que é financiada por grandes centros financeiros econômicos que têm interesses óbvios de mercado, né? Como a própria indústria farmacêutica, como eu falei aqui, a gente não pode pegar, por exemplo, a gente tem mais 541 doenças hoje listadas pelo DSM, transtornos, né, desculpa. Então, será que todo mundo está encaixado nesse transtorno? Será que a gente pode levar isso dizendo, não, isso aqui é ciência, então isso aqui não pode questionar? Não, claro que pode questionar. Né? Dependendo de quem está fazendo ciência, claro que se pode, até porque ciência parte do princípio de que, inclusive o que ela própria traz no livro, é a possibilidade de refutação. Senão não é ciência, é dogma. Né? Então, se você não puder refutar aquilo que está sendo dito pelo seu par, aquilo não é ciência, é um dogma. Então, ela acaba também, ali ela acaba se contradizendo. Né? Porque quando ela diz que não pode falar, que ela está trazendo ali vários autores e que esses autores ali lhe dão a garantia de que ela está falando a verdade, né? Ela está se contradizendo porque isso não é ciência, isso acaba sendo, isso é doutrina, uma tentativa ali de doutrinar, enfim, então... Ingrid, vamos aproveitar muito você aqui, porque eu queria trazer um outro tema que é muito interessante, né? A gente passou, né, somos sobreviventes de um período aí muito duro, né, que foi a Covid-19 e toda a pandemia. Queria te perguntar se você acha que a gente ainda vive as consequências desse período, que foi um período de muito estresse para todos nós. Quais seriam, então, essas consequências psicológicas que a gente ainda ou viveremos por um tempo, hein? Vive com certeza, né? E vive em dois aspectos. A gente já falou aqui sobre essas questões econômicas e como que, para os jovens, por exemplo, sobretudo jovens negros das periferias, como que isso afetou, porque afeta economicamente, afeta a família, afeta todo o núcleo, né, com que essas pessoas se relacionam, e afeta do ponto de vista das relações sociais, porque não foi só a pandemia, né? Não é exatamente a pandemia, isso é um movimento que já vem acontecendo no mundo. A gente está falando hoje também da solidão como o mal do século, né? Além da depressão, que já se transformou e se fala pela própria OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma epidemia de depressão, a solidão, né? A depressão, inclusive, é uma consequência disso. A gente tem países, por exemplo, como Inglaterra, Japão, criando o Ministério da Solidão. E eu não estou falando aqui de solidão só, por exemplo, quando a gente fala de pessoas mais velhas. A gente está falando aqui de pessoas jovens. Tem até nome para isso no Japão. São movimentos jovens que não saem de casa há anos. Uau! Não é que
sai de vez em quando, é que não sai há anos, não colocou o pé para fora de casa. Então, isso é muito grave, porque as pessoas estão se relacionando cada vez mais. A gente é um mundo hiperconectado, de hiperestímulos, em que você se conecta ali, né, através do seu smartphone, na rede social, mas isso a gente sabe que não é uma conexão real, genuína, do ponto de vista do afeto, né? O abraço, por exemplo. O abraço, a gente está falando de neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, a gente consegue aumentar os níveis de serotonina com um abraço, né? Com uma escuta efetiva, com um encontro com alguém que a gente ama, tomando um café sorriso, um beijo, o sol, né? Assim. Exatamente. E eu costumo falar assim, eu não demonizar nenhum deles, obviamente, mas a gente hoje a gente se tornou uma geração dopamina. Que a dopamina, ela é um neurotransmissor importante também, ela tem uma relação ali também com estímulos, com prazer, né? Com o sistema de recompensa, mas ela tem uma relação também muito forte, porque com a ideia de sociedade que a gente tem hoje, né, que a gente precisa, é um certo imperativo do prazer, a gente não pode ficar sem fazer nada, né, a gente não pode ter, o tédio é uma coisa assim... condenável, né? Condenável. Ócio, condenável. As crianças não conseguem sentir tédio. Conversar com qualquer criança, ela vai dizer para você assim, elas não conseguem. E aí tem uma relação, por exemplo, tem o TDAH, né? A gente fala, se você sai por aí perguntar a muitos pais, falam, meu filho tem TDAH, não estou aqui entrando no mérito porque a gente não vai fazer diagnóstico de ninguém. Mas o TDAH, aí fala, olha, aí dá remédio, dá Ritalina, né? Que é um remédio forte, é um remédio de tarja preta, e a criança toma Ritalina. Só que aí diz, qual que é a ideia do que é um TDAH? É hiperativo, né? Não tem atenção, e tudo isso faz parte da sociedade que a gente vive. Como é que você vai dizer para uma criança hoje, né, com tantos estímulos em volta dela, que ela tem que ter foco, que ela tem que ter atenção, que o problema é dela, que é essa criança que não consegue, né? Isso é o resultado da sociedade que a gente tem, né? Essa sociedade que a gente chama de sociedade de dopamina, que é justamente essa busca o tempo todo por informação, e aí cai num outro lugar, porque, claro, né, o nosso corpo ele tenta chegar numa homeostase, que é um equilíbrio. Se você tem um excesso de dopamina, seu corpo vai tentar voltar para aquele equilíbrio. Então, você vai sentir a queda da dopamina. E conforme você vai tendo cada vez mais estímulos, você vai precisando de cada vez maiores estímulos para você poder se manter sentindo prazer, né? Ter aquela descarga de prazer. E aí acontece a compulsão, acontece, enfim, todo o que a gente vê no mundo em relação às drogas, e não só em relação a isso, mas em relação ao consumo, em relação a todo tipo de compulsão que possa existir na sociedade como a gente tem hoje, né? As relações estão se dando de maneira muito compulsiva. Então, enfim, a gente tem que pensar como que a gente está lidando com essas crianças agora, com essas novas gerações. A gente está vendo esse novo trend do TikTok, que é o NPC, se não me engano. Alguém me corrija se eu estiver errada. Não vi essa. Que é uma trend, está fazendo um sucesso enorme entre os jovens, em que os jovens eles ficam performando no TikTok como se fossem personagens de um jogo de videogame. Para ganhar, e aí eles ficam ganhando, por exemplo, ganham uma flor, e aí eles vão e fazem movimentos que ganhou uma flor. E isso tudo é monetizado. Então, esses jovens estão ganhando dinheiro. Agora, imagina isso no longo prazo, né? Imagina como isso descompensa todo o seu sistema de recompensa. É NPC, né, Ingrid? Isso, exatamente. É perigosíssimo isso. Porque além dele estar sendo monetizado, né? Então, a pessoa tá ganhando com aquilo, está ótimo para ela, mas ao mesmo tempo ela precisa ficar recebendo esses espécies de presentes ali, que são depois monetizados, para ela fazer algum movimento. Senão ela não faz movimento nenhum. Olha que loucura. Que loucura. Olha, a gente não tem ainda noção, ainda é uma coisa sem precedente o que isso vai causar do ponto de vista de dano cognitivo para esses jovens, se isso chegar, enfim, se tornar algo que vai, no longo prazo, ser monetizado, né? Então, enfim, a gente não tem noção ainda dessas consequências, porque a gente está vivendo esse tempo de agora, né? A gente só vai poder pensar isso mais à frente, mas, de fato, é algo que a gente precisa pensar para hoje urgente, porque são os jovens os principais atingidos, aí os que estão mais preocupantes em relação à saúde mental, né? Em relação ao caso de suicídio, de depressão, tudo isso afeta muito mais, acomete mais a juventude do que outras idades. Ô Ingrid, e tem uma
um tema que a Hobbes organizou aqui que eu acho que é muito pertinente, que é o seguinte, e vai ao encontro do que você disse anteriormente também, que é parte da psicologia marxista, por exemplo. Marx te diz o seguinte, que onde, você vai entender por que eu estou fazendo esse enunciado, onde os economistas burgueses viam econometria, fórmulas, ele passa a perceber relações sociais. Com base nisso surge toda uma revolução nas ciências sociais. Na psicologia surge a psicologia marxista, que é entender o indivíduo a partir da sua coletividade, como é que ele se constitui com base na sua coletividade. E a Hobbes organizou essa pergunta que dá conta de te questionar acerca de quais são os impactos da desigualdade da sociedade na saúde mental das pessoas. Porque, via de regra, quando a gente fala de questões mentais, e você já tangenciou esse assunto anteriormente ainda hoje, a gente tende a atribuir isso a alguma questão biológica ou estritamente individual, que aquela pessoa é maluca, que ela tem as questões internas dela, e rarissimamente a gente olha para a coletividade, para a sociedade na qual essa pessoa está inserida no sentido de se constituir e se formar ao longo da vida. Como é que você enxerga essa questão trabalhando de uma forma tão enfática com o tema? Olha, eu acho que a gente, mais uma vez, né, voltando para como a partir do neoliberalismo, como é que isso se constrói, não é dizer que no liberalismo era melhor, né? Que na modernidade, por exemplo, no tempo de Freud, isso era melhor. Mas era diferente. Você tinha organizações coletivas, os sindicatos funcionavam, então você tinha ali alvos, você sabia que... É como se os movimentos soubessem contra o que está lutando, né? A favor de quem está lutando, contra quem está lutando. E isso não existe mais, isso fragmentou no capitalismo contemporâneo, no neoliberalismo. Então, eu acho que o grande pulo do gato que o neoliberalismo trouxe essa coisa de você colocar para o indivíduo que ele é um sujeito empreendedor de si mesmo, ou seja, esse indivíduo é a sua própria empresa. Que é um pouco do que o Churra traz, a questão da sociedade do cansaço. Então, você se olha, é como se você estivesse sempre aquém, é como se você nunca conseguisse chegar lá. Né? Porque você está sempre com a ideia de que se você não foi bem sucedido é porque isso é uma dificuldade, isso é uma incapacidade sua. Por mais que a gente discuta aqui, a gente saiba, ainda é difícil, inclusive, para todos nós entendermos que isso faz parte de algo muito mais complexo e muito mais perverso, porque se a gente for imaginar a questão subjetiva que isso traz, né, você coloca para o outro, porque se antes você sabia que você, para lutar por maiores condições salariais e tudo mais, você tinha que ir para as ruas, você tinha que se manifestar, você tinha ali como criar essas formas, né, que hoje não tem. Né? Hoje, o jovem de hoje, por exemplo, ele quer o quê? Ser influenciador digital. Né? Ele quer ganhar muito dinheiro na internet, mas quantos ganham? Quantos efetivamente ganham dinheiro com isso? Quantos realmente conseguem romper essa barreira, né, e chegar lá, como eles pensam que chegaram? Então, são muito poucos. Mas o capitalismo é como se ele colocasse sempre uma coisinha ali para você, e vai puxando, sabe? Vai puxando para você ir ali e buscando, você nunca consegue chegar lá. Porque ele te traz essa ideia de que é possível chegar lá, né, mas através de você, então tudo fica a cargo do indivíduo. Se der certo, fui eu, se não der certo, é porque também fui eu sou um fracassado. Então a depressão, por exemplo, no contemporâneo, tem o Joel Biman, que eu gosto muito também, que é um outro psicanalista que traz muito dessa questão, César, que você traz eu sei que você gosta do Vygotsky, né, que fica essa questão coletiva, social, para o subjetivo, para a psicanálise, para a psicologia. Ele fala muito que a depressão hoje do indivíduo, até porque a depressão, gente, ela é algo novo, ela é uma nomenclatura nova. O Freud, por exemplo, falava de melancolia, e a diferença entre luto, melancolia, mas depressão, como a gente vê hoje, ela é uma nomenclatura nova, e ela vem junto justamente com essa nova sociedade que vai se formando junto com ela. E a depressão, ela tem uma relação muito direta com o sentimento desse indivíduo de que ele fracassou diante daquilo que ele acredita que deveria ter sido feito dele. Né? E, enfim, esse vazio extremo que se sente também, essa incapacidade de preencher
esse vazio, porque é uma própria fragmentação de si. A gente não consegue saber nem mais quem somos, porque a gente não tem tempo, porque a gente olha esse exemplo e a gente acha que essa é a única forma, né, a única maneira de se seguir. E não é. Né? A gente não tem espaço para repensar a nossa própria subjetividade. A nossa subjetividade está muito marcada por todos esses fatores políticos, sociais, econômicos e tudo mais. Né? A gente não tem espaço para pensar, então, qual é o nosso próprio papel no mundo. Porque não tem coletivo, né? É sempre a coisa num campo da individualidade de tal maneira que a gente só consegue, a gente olha para si, mas não consegue nem se entender quem somos e o que queremos, porque a gente só entende quem nós somos, né? O Lacan falava isso, a gente é feito do outro, a gente só consegue entender quem nós somos a partir do outro, mas se a gente não tem capacidade de olhar para esse outro, de reconhecer esse outro, né? Porque a gente fala também que a gente está vivendo uma crise da alteridade, é uma crise de tudo que é diferente de nós, a gente não consegue lidar com nada do que seja diferente de nós, a gente não tem tolerância para o outro. É uma sociedade da indiferença, uma sociedade da inimizade, porque faz com que você acredite, bom, se você é sujeito de si mesmo, se você é empreendedor de si mesmo, é você consigo mesmo. Sim. A vida é essa disputa, essa competição, é uma guerra, vamos para a guerra, né? Como esses coaches aí que a gente vê da vida, né, essa coisa, vai para lá, bate no peito, é uma guerra, trabalha enquanto eles dormem, né? Não é isso que a gente escuta por aí? Essa é a sociedade que a gente vive, né? Então, a gente precisa entender, tentar trazer cada vez mais tudo isso que a gente está falando aqui, esse sofrimento que a gente vive na contemporaneidade, trazer para o campo das lutas coletivas. Eu acho que a esquerda, como você fala, César, é muito importante também, Roberto, a gente trazer para uma discussão de um campo político. O ICL, por exemplo, está fazendo um trabalho belíssimo. É muito importante que, além de se discutir nesses espaços, nesses veículos, além de se discutir a economia, a política, o que está acontecendo lá no Congresso, é discutir isso que a gente está falando aqui. Porque isso interferiu diretamente, a gente viu a eleição do Bolsonaro. O que aconteceu lá. Exato. Sim. E continua acontecendo, né? E vai continuar acontecendo. E se não fizermos nada, pode ser, essas pessoas estão aí a pleno vapor, né? Estão nos seus grupos políticos alimentando, e a gente imaginava, tem uma hora que a gente falava assim, não é possível, isso aqui ninguém vai acreditar, ou então não é possível, isso aqui todo mundo agora vai abrir os olhos. E isso não aconteceu. E se isso não aconteceu, não é porque é uma questão de comunicação pura e simplesmente. É porque tem um fator subjetivo claro aí. Essas pessoas querem acreditar naquela notícia, porque elas precisam. Porque perder aquilo... Eu lembro que eu fui fazer uma matéria para um documentário num desses campos que o pessoal estava fazendo essas concentrações bolsonaristas, né, aqui no Rio de Janeiro. E eu conversei com uma senhora e me tocou, porque ali eu percebi que ela fez laços ali. Ela construiu laços que, para ela, se ela deixa de acreditar no Bolsonaro, ela não perde o Bolsonaro, ela perde os laços que ela construiu. Então, a gente está falando aqui de uma parte das pessoas, não estou dizendo todas elas, mas claro que uma parte dessas pessoas, como a gente fala das igrejas evangélicas também, que muitas vezes, algumas vezes campos da intelectualidade, da esquerda, que não trazem, não querem discutir, mas é importantíssimo, porque muitas dessas pessoas encontram nesses espaços afetos e acolhimento, laços, né? E acolhimento. Uhum. Né? E se a gente tivesse uma sociedade mais que a gente pudesse construir esses espaços de acolhimento, de escuta, de troca, de afeto, né? Isso não necessariamente aconteceria. Né? A gente tem aí os exemplos do chamado bem viver, o bem viver, que é o enfim, de comunidades indígenas, Pachamama, enfim, que eles trazem esses conceitos, né, para a América Latina, que é justamente assim, Ubuntu, né? Eu sou porque você somos todos, somos a mesma coisa, né? Somos um coletivo, aquela história do ninguém solta a mão de ninguém de verdade, sabe? A gente está junto, a gente está construindo um mundo novo, né? E isso eu acho que eu trago eu gosto muito da Bell Hooks, porque ela traz uma ideia de amor. A gente às vezes olha, mais uma vez, a gente olha às vezes, vamos falar de amor, parece uma coisa meio ingênua, meio naif, não, vamos falar de amor, né? O mundo está se acabando, política acontecendo, a gente precisa falar do que está na pauta do dia. Mas ela traz essa ideia de amor, como a Hannah Arendt também,
de um amor mundi, de um amor pelo coletivo. O ser humano não existe sem um coletivo. A gente tentar lutar contra aquilo que é diferente, a gente lutar somente pela nossa própria sobrevivência, isso vai contra a nossa própria natureza. A nossa natureza do ser humano em geral, é uma natureza que precisa do outro, né? A gente é uma espécie, a espécie humana precisa, a gente nasce bebê, a gente não sobrevive se a gente não tiver cuidados. Outras espécies não, já saem andando, vão muito mais rápido do que nós não, a gente precisa do outro. Então, lutar contra isso é pegar tudo que a gente tem da nossa própria pulsão de morte, que a gente tem dentro de nós, a gente tem pulsão de morte e pulsão de vida. Os afetos alegres, os afetos bons e os afetos ruins, né? Depende de que tipo de sociedade está despertando, né? Que lado de nós ela está despertando. Infelizmente, a sociedade que a gente vive, principalmente isso que a gente viu no Brasil, todos esses movimentos, o que desperta em nós é isso, é a nossa pulsão de morte, né? Nossa incapacidade de conviver com o outro. Muito legal você citar a Bell Hooks, porque essa coletividade que ela traz vem da filosofia africana, né? Assim, é muito interessante, porque não se fala no indivíduo, se fala na coletividade. Robson. Sempre. Sei. Sempre. Esse é o berço. Sei. Queria aproveitar e falar do Setembro Amarelo, porque eu acho que é o momento ideal, né? Que é o mês de prevenção, né? Ao suicídio. E a gente tem dados tristes, né? Que cerca de 14 mil pessoas por ano tiram suas vidas. Isso dá uma média, o quê? De 38 pessoas por dia. Nossa, que e aí loucura. A gente está falando de uma situação que não depende de gênero, não depende de classe, não depende de raça. Então, esse é um assunto que está diretamente ligado a quê? A gente consegue traçar um perfil ou é muito difícil entender quem é cometido, né? Quem é que se suicida, que chega ao extremo? Então, o Brasil, a América Latina, os países mais pobres, eles estão na contramão do resto do mundo, né? Em relação à Europa, por exemplo, são países que estão diminuindo o seu número de casos de suicídio. No Brasil e países da América Latina, isso tem aumentado. Então, isso tem uma relação, e sobretudo depois da pandemia, isso tem uma relação, como eu falei, são jovens negros, entre 10 e 29 anos, a maioria, a gente imagina, né, são pessoas muito jovens, uma vida inteira pela frente. Uau. Mas é porque é uma falta de perspectiva. Isso está muito relacionado às desigualdades econômicas que a gente vive. Essas pessoas se matam, você não tem comida na mesa. Como é que você vai falar em tratamento, em saúde mental? E a gente está falando aqui primeiro desse aspecto socioeconômico, que é fundamental. Não tem como você falar de saúde mental se você não tiver, se você não discutir aí políticas públicas, se não discutir igualdade, se não discutir uma série de outros fatores, que são fatores socioeconômicos que são fundamentais para que alguém tenha saúde mental. Alguém pode ter saúde mental se não tem como pagar as contas, se vai ficar desempregado, se não vai ter como sustentar a própria família. Não dá para falar em saúde mental dessa maneira, né? Difícil, e, né? do outro lado, claro que a gente está falando também de homens. E aí a gente pensa também na questão do próprio machismo, como que isso afeta também a saúde mental dos homens, porque os homens não conversam entre si. Né? A maioria, as mulheres são as que mais tentam o suicídio, os homens são os que mais cometem. Né? Então a gente vê como que as mulheres elas acabam tendo aí talvez mais rede de apoio, de acolhimento entre as próprias mulheres, e isso faz com que muitas não cheguem de fato ao suicídio, enquanto que com os homens não, porque muitos homens não conversam sobre isso antes, né? E aí chegam muitas vezes às vezes de fato sem nunca sequer ter falado com ninguém sobre isso, sem nunca ter procurado nenhum tipo de tratamento. E eu acho que uma outra coisa importante é mais uma vez essa questão da medicalização, porque muitas pessoas estão utilizando medicalização de qualquer forma, acreditando que isso é um bote salva-vidas. Bom, eu vou tomar, claro que tem gente que precisa tomar medicamento, mas não são todas, porque o medicamento, inclusive, num primeiro momento, pode prejudicar. Se você tem ansiedade, você pode ficar mais ansioso. Se você não tiver ali, né, um tratamento adequado, isso pode piorar o seu caso. Então é importante também a gente falar da automedicalização, a gente precisa ter cuidado com isso e, claro, ampliar os espaços, né? A gente tem poucos CAPs ainda, são 110 por 114, se não me engano, que são esses centros, né? São fundamentais, eles são importantíssimos, então precisa aumentar a capacidade deles chegarem e fazer também esse trabalho
de comunicação, para que mais pessoas procurem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, procurem esses espaços, procurem ajuda, né, conversem mais sobre isso, falem sobre saúde mental, mostrem que estão passando por alguma coisa, precisam de ajuda, conversem com as pessoas, não deixem de falar sobre isso, porque a gente não é à toa, né? A psicanálise a gente fala que é a cura pela fala. A primeira paciente do Freud, Ana Oh, ela, na verdade, ela foi o caso que foi um divisor de águas na psicanálise, né? Porque ela, pela primeira vez, em tratamento com o médico, ela disse para ele assim: por favor, se cale e me deixe falar. E quando ela falou, isso foi libertador, né? E ela chamou isso de cura pela fala, e esse foi o caso divisor de águas, lindíssimo, belíssimo, o caso da Ana Oh para a psicanálise. Então, fica aí, né, essa fala de que a gente precisa realmente falar. Fala pode curar. E para os homens é tão mais difícil, não? E a mas gente precisamente fala por que isso, é uma beleza. E eu acho que precisamente por isso que a Ingrid coloca, genial a fala dela, exatamente porque existe uma organização social que, por um lado, massacra as mulheres, que é essa estrutura patriarcal, machista e tal, mas que também massacra os homens, exatamente por isso, porque você não se sente que você não tem espaço para compartilhar, que você não tem espaço para demonstrar fragilidade, que você não pode tem... ser sensível, Exato. né? Você não tem espaço para chorar, você não tem espaço para organizar toda uma série de questões psíquicas que são fundamentais para que você faça a manutenção, a higiene do teu psiquismo e tal. Então, genial a fala da Ingrid nesse sentido. Ingrid, a gente está chegando aos minutinhos finais aqui da nossa conversa contigo e tem dois temas que eu não posso deixar passar. A Ingrid é documentarista também, brilhante, assim como enquanto psicanalista, enquanto intelectual. O teu trabalho como documentarista também é brilhante. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do Explante, que é acho que, não sei se foi o último documentário, mas é um documentário importante que você fez. Eu sei que você também tem um outro documentário que você fala acerca da revolução dos afetos. E eu sei também que, não sei se eu podia falar disso já, mas que você está trabalhando num livro. Queria que você contasse, se você já puder falar, como é que está, em que pé que está esse livro e o que você trata nesse livro. Então, falar um pouquinho dos dois documentários e desse livro que você está produzindo, querida, por favor. Tá bom. Bom, tem o Revolução dos Afetos, que eu falo sobre um tema que a gente tratou aqui, que é o da solidão, nesses tempos modernos, né? E o Explante, ele fala sobre pressão estética, que é um outro fator também, que inclusive em relação às mulheres é um fator de adoecimento real, adoecimento psíquico, não somente um adoecimento físico. O Explante, ele fala sobre essa indústria do silicone, a doença do silicone que é causada pelas próteses, né? E algo que foi falado muito nos Estados Unidos, vários escândalos, e mesmo assim a FDA, que é a agência americana como a Anvisa daqui, manteve, aprovou, mesmo sem estudos, sem, enfim, técnicos que comprovassem que aquilo ali não fazia mal, muito pelo contrário, né? Então a doença do silicone, ela segue desde a década de 70 e voltou a ser falado hoje. Eu falo sobre isso no filme, sobre esse adoecimento real também, porque isso é um outro fator da nossa cultura, né? Sobretudo aqui no Brasil, essa pressão estética que se faz em relação às mulheres, isso é muito grave, porque também faz com que a mulher se pense sempre, se veja como inimiga de si mesma, né? Então o filme fala sobre isso. E o livro, ele fala justamente sobre vários temas que a gente tratou aqui, porque ele fala sobre essa cultura do narcisismo e como que isso perpassa, né, os novos sofrimentos psíquicos a partir disso. E esse narcisismo, quando eu falo de narcisismo, é um narcisismo a partir da ideia de uma sociedade de consumo, de uma sociedade que constrói um sujeito narcisista, que é esse sujeito que não consegue enxergar o outro, que só olha para si, um sujeito que, inclusive, a gente pensa que o narcisista ele é extremamente... que se vê de uma maneira hiperinflada, mas, pelo contrário, muitas vezes ele se vê de uma maneira fragmentada, ele precisa desse outro para estar sempre ali alimentando a ideia que ele precisa ter de si mesmo, né? E a sociedade que a gente tem, essa sociedade que a gente precisa de palco o tempo todo, né? Que a gente perdeu completamente a nossa capacidade da nossa intimidade, né? A gente perde essa capacidade de se relacionar efetivamente com o outro. Então, o livro ele fala sobre isso, sobre esses aspectos, os impactos, né? Dessa nova sociedade de consumo
no comportamento humano. Então, a gente fala de síndrome de burnout, por exemplo, né, sobre essas questões de corpo, que a gente não consegue mais, e a gente está vivendo uma crise, está acabando aqui, né, uma crise da linguagem. E aí, quando essa crise da linguagem, a gente não consegue falar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente tem, isso acaba afetando o corpo, como a gente vê os casos de cutting, né, muitas jovens agora, mutilação, que virou um problema também de saúde pública no mundo todo, enfim, vários outros transtornos relacionados ao corpo em função dessa crise da linguagem que a gente está vivendo, que é uma crise reflexiva, sobretudo, né? Então, o livro fala sobre isso. Eu espero poder trazer, né, quando ele estiver pronto, poder conversar com vocês novamente, porque, enfim, para mim foi um prazer enorme. Vocês são incríveis, fazem um trabalho que é essencial, assim. Eu fico muito feliz de poder ter participado aqui. Nossa, Ingrid, que delícia, que necessário ter esse papo com você. Ingrid Giromilit, muita. Te zoaram muito na escola com seu sobrenome, não? Muito. Zoou até hoje. Acho que nem minha família sabe falar, nem é consenso na minha própria família sobre como que se fala de certo sobrenome. Muito bullying com você, mas olha, foi um prazerzaço receber você aqui. Quando lançar o livro, avisa a gente, que a gente marca esse retorno, essa volta aí, tá bom? É tão necessário falar sobre saúde mental e um tema que fica ali, ó, escanteio, né? Sempre jogado para segundo plano. Isso. E é ele, a causa, né? É ele que gera, né? A gente tem que sempre pensar nisso, nesse núcleo. Obrigada, querida, e uma boa noite para você. Sucesso. Um beijo grande, gente. Um beijo, Ingrid. Obrigado. Tchau, tchau. É isso, tchau. César. Fico falando, né? A gente falou agora de perfeição, né? Da mulher perfeita e tal. Eu não tenho muitas amigas que botaram silicone, que fazem, né, plástica, botaram botox e tal. Não é um assunto da minha rodinha, assim, né? Mas eu tenho uma amiga que tirou, né, o implante, assim. Sim. E ela ficou numa felicidade, porque ela ficou muito feliz quando ela colocou, de fato. Mudou a vida dela. Eu acompanhei de perto tudo que aconteceu. E agora ela voltou para o Brasil e tirou. A felicidade dela foi ainda maior quando ela tirou, porque aquela felicidade que ela sentiu, ela entendeu que ela não era genuína, sabe? Sim. Não era dela. Que bom. Eu fiquei tão feliz com isso, enfim, muito ter acompanhado essa história dela. E só o último detalhe, porque a comissão da Câmara dos Deputados volta amanhã, né? O projeto, né, a lei que pretende proibir o casamento homoafetivo. Eu só digo uma coisa para vocês, por favor, não me decepcionem. Não dá. Não dá. O retrocesso dessa ordem é inaceitável. Total. Lembrando que amanhã o ICL começa com Desperta às 7 da manhã com Leandro Demore e logo depois tem ICL Notícias, primeira edição com William De Luca, Vivian Mesquita e Eduardo Moreira. E a gente volta amanhã às 7h30 da noite ao vivo aqui no ICL. Beijo para você. Beijo. Boa noite, até amanhã. Fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta terça-feira, 7 da manhã. Desperta ICL. 8 horas, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. Hatha Yoga Módulo 2 com Deni Filete. 3 da tarde, Ensaios de Filosofia Africana com Dr. Eduardo Oliveira. 5 da tarde, Encontro com Economistas e Caleidoscópio Jurídico com Valber Agra. Às 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. Às 7 da noite, Educação Midiática e Cidadania com Cristina Serra e Eliara Santana. Às 7h30, Sinapse ICL e aula interativa de inglês B2 com Andréa Cipoli. Para saber mais, acesse icl.com.br. Eu tenho certeza que em menor ou maior grau você sofre com os problemas de estresse e ansiedade. E para aprender o que fazer nessas situações, a gente convidou o Monja Coen, uma das maiores lideranças espirituais do Brasil, para dar uma aula, uma palestra, no dia 28 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você poder participar é super simples, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos e gratuitamente, você vai estar inscrito. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa aula.
Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação no Brasil. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?